de deixar as diferenças de lado e unir o Brasil em uma só. Muito bem, são 7 horas e 20 minutos. Conforme prometido, estamos de volta pela nossa Jovem Pan e trazendo entrevista com o secretário-chefe da Casa Civil, Rogério Galo. Bom dia, secretário. Bom dia a todos, bom dia Paulo, Vinícius e professor Lemberg. Bom dia também a todos que nos ouvem. Muito bem, circulou aí nos novos contratos e acertos para este ano, para o próximo ano, depois que se firmou novamente a mesma dupla, Mauro Mendes e Otaviano Pivetta, de que o Otaviano teria também um outro a fazer, que seria uma articulação com os deputados, etc e tal. E você ficou contente com essa notícia? Porque é a sua função lá dentro da Casa Civil. Como é que você viu isso? Não, sem dúvida, ter o apoio do governador Pivetta é super importante. Essa interlocução ela é absolutamente necessária, né? São os dois mandatários do governo, né? O governador e o vice. Essa interlocução é permanente e é fundamental que tanto o governador quanto também o vice-governador, e em especial aí, nesse caso, mais recentemente do governador Otaviano, que essa interlocução se faça por ele também. São canais legítimos de diálogo com o Palácio. 7h22, Vinícius. Bom, primeiro destacar, né? É sempre um prazer muito grande, Rogério, te entrevistar, né? Prazer todo meu, Vinícius. Poder dividir esse estúdio contigo. Bom, nós temos um governador que é candidato à reeleição, né? Até ontem surgiu a polêmica, né? Da presença dele numa inauguração, né? Se seria uso da máquina ou não, né? Como é que vocês estão olhando isso lá, Rogério? Isso, junto com a PGE, você também é procurador do Estado, né? A PGE também deve estar muito atenta com isso, né? Em separar as atividades, né, próprias do governo das do candidato. Eu tenho percebido pela agenda dele que ele tem marcado, né, após as 18 horas, né, os eventos mais de cunho político, né? Como é que vocês estão trabalhando isso lá? O governador é muito cioso, né, do cumprimento da lei, né, Vinícius? Até ele comenta aqui que é bastante legalista e não deixaria de ser exatamente no período eleitoral para que não haja qualquer tipo de problemas e com a legislação eleitoral e também com o Tribunal Eleitoral. Então ele já sinalizou que vai fazer as agendas eleitorais de uma forma mais efetiva a partir do momento em que houver o encerramento do expediente, embora o governador do estado não tenha propriamente o expediente, né? Ele é chefe de governo durante todo o tempo, mas a partir do encerramento do expediente. Foram divulgados, inclusive, dois textos, né? Um da CGE, da Controladoria Geral do Estado, e outro da Procuradoria Geral do Estado, passando orientações. Isso foi inclusive internalizado por meio de decreto que o governador assinou, orientando as condutas que são vedadas a todos os agentes, não só ao governador. Os chefes, né, das secretarias, os secretários, adjuntos, todos os servidores públicos, para que tomem as devidas cautelas para que não haja nenhuma infração à lei eleitoral, sobretudo o uso, né, da máquina, que infelizmente em alguns lugares ainda é bastante comum, mas que não faz parte da nossa prática. Então o governador não vai participar de nenhuma inauguração, porque de fato é vedado. O que ele participou, na verdade, agora muito recentemente, na semana passada, foi de uma abertura de um evento, né, que é um evento das Olimpíadas, dos Jogos Militares, das escolas militares. Enfim, um evento que faz parte da agenda, né, do governo. Então não tem nenhum abuso aí, porque você não está inaugurando e oferecendo nada a nenhum agente externo, nem fazendo nenhum tipo de inauguração, apenas uma abertura de um evento que faz parte do calendário do governo. Então, só para explicar esse ponto especificamente, mas de resto o governador está bastante ciente e consciente daquilo que pode e daquilo que não pode fazer enquanto gestor no período eleitoral. Ótimo, obrigado. 7h24, Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar nossa alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo ouvinte já está ganhando com a presença do senhor. Secretário, eu gostaria muito de uma reflexão. O senhor está chefiando a Casa Civil e eu gostaria muito desse balanço. Esse diálogo que parece-me que é permanente entre a Casa Civil e a Assembleia Legislativa. Nesse diálogo já ocorreu um momento ou outro
em que o diálogo desapareceu entre o chefe da Casa Civil e a Assembleia Legislativa, entre os membros da Assembleia Legislativa, e se ocorreu isso, como foi solucionado ou como retornou ao diálogo antigo? Bom, professor, desde quando assumi, e eu disse isso muito claramente, que assumia com bastante humildade ali a posição de secretário-chefe da Casa Civil, cuja principal missão é articular na Assembleia Legislativa a aprovação dos projetos e também dar vazão ao pagamento das emendas parlamentares, né? Articular para que as emendas parlamentares também sejam efetivamente realizadas nas secretarias, embora seja competência de cada secretaria fazer a execução das emendas parlamentares, mas também contribuir para que esse processo seja mais fluido. Do momento em que eu assumi até agora, inclusive contando com a contribuição dos demais secretários, né, do governador, do vice-governador, eu posso dizer muito claramente que não houve nenhum momento de tensão, né, em que pudesse ter havido ou considerado que houve a interrupção da interlocução com qualquer deputado lá. O gabinete da Casa Civil sempre esteve aberto, estou sempre acessível também aos contatos por telefone, por mensagem, enfim, a gente fica o tempo todo em permanente diálogo. Tanto é verdade que até o momento nós conseguimos aprovar todos os projetos, né, que são de interesse do governador, né, do governo, né, mais propriamente dito, e também a manutenção de alguns vetos que eram relevantes também para serem mantidos. Então, eu entendo que o balanço, né, até o presente momento, é muito ruim fazer a autoavaliação, mas até o presente posso considerar que não houve nenhum, pelo menos ao que sei, nenhum evento relevante, né, de interdição de diálogo, mesmo porque não houve. O que a gente ouve aí, às vezes, são algumas avaliações e fogo amigo. Bom, são 7h27. Com relação a... O senhor falou em veto. O veto vai ser votado, acho que amanhã, a derrubada permanência do veto do governador sobre a possibilidade de se fazer ou não PCHs no Rio Cuiabá. Como é que vai ser defendido lá esse veto na Assembleia? Então, o nosso ponto em relação a isso, nós concordamos que no Rio Cuiabá, esses 4 empreendimentos que deram causa a esse projeto de lei, Paulo, nós concordamos que esses projetos não são viáveis, né? Eles não são ambientalmente viáveis nos pontos em que eles estão. Portanto, é preciso deixar claro isso. O governador é contrário aos empreendimentos que estão sendo colocados hoje, né, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em função de aspectos estritamente ambientais, estritamente técnicos. Ocorre que o que existe em relação a esse projeto de lei é uma violação à regra constitucional que estabelece que essas hipóteses, a disciplina do que pode e não pode no setor elétrico, né, é competência da União Federal. Então, o que a nossa preocupação, a preocupação do governo em relação a esse projeto é você ampliar isso para todos os demais rios, porque a partir de agora você pode, então não pode fazer no Araguaia. Então não pode fazer também, estou só hipotetizando aqui, né? Não pode fazer no Guaporé, não pode fazer no Telespires. Quer dizer, aí seriam pleitos legítimos. E nós criarmos um ambiente hostil aqui no estado ao investimento, né? E sobretudo ao investimento numa energia elétrica, que é uma energia elétrica considerada uma matriz limpa. Então, quer dizer, esse de fato é um problema. O que nós estamos sinalizando para fora? Nós estamos sinalizando que qualquer projeto de lei, um empreendedor que venha colocar um projeto num rio em Mato Grosso pode ter um projeto de lei que vede, depois que o projeto foi apresentado, a construção de uma central hidrelétrica ou de uma usina hidrelétrica e haver ali uma discussão que pode levar à não realização do investimento. Quer dizer, você traz mais risco ao capital, ao investidor. De novo, isso é conceitual, é por isso que a competência para definir essas questões relacionadas ao licenciamento, ou você estabelece isso em diretriz nacional, ou você estabelece no licenciamento ambiental
ambiental no caso concreto. E o que nós defendemos é que nesse caso, especificamente dessas 4 centrais hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, que se deixasse licenciar, porque o licenciamento, possivelmente, pelos elementos que já constam de processos, eles levariam um resultado que talvez não fosse a autorização. Só não foi feito isso porque tem uma decisão judicial que impede a conclusão do licenciamento ambiental. Quer dizer, a análise técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente foi também interditada por conta de uma ação, de uma liminar, e que se não conseguiu concluir, para dizer, olha, seria licenciado ou não? Talvez ali a fala fosse não, né? Pela localização e pelos impactos que nós concordamos aqui. Não conheço o processo de licenciamento, mas o governador tem essa posição, eu tenho essa posição de que nos locais onde estão são de fato inviáveis. Pode criar problemas, mas quem deve dizer isso é o órgão ambiental tecnicamente, ou o Congresso Nacional que detém a legitimidade para postular essa discussão em torno da geração de energia elétrica no Brasil. Então, a postura do governo foi técnica, mas dizer, nós somos contrários também, em essência, a essas 4 pequenas centrais hidrelétricas. Agora, não dá para criar um precedente de que qualquer rio de Mato Grosso agora pode ser objeto de uma legislação da Assembleia Legislativa vedando a construção a geração de energia elétrica. Olha o ambiente que nós criamos aqui no Estado de insegurança jurídica para a alocação do capital, num país que tem uma demanda crescente de geração de energia elétrica. Não seria uma sinalização de que o Estado prefere a energia solar, por exemplo, o investimento na energia solar? Já temos outras A energia solar, ela sempre é complementar. Sim. Nós temos um período que ela não gera, que é no até período nossa localização. noturno. Nós vamos gerar muita energia solar. Nós somos o estado que mais gera proporcionalmente energia fotovoltaica do Brasil, e nós incentivamos fortemente, né? Nós aqui não cobramos nem um centavo das placas solares. Nós já renunciamos de ICMS mais de 500 milhões de reais nesse período, nos últimos 4 anos e meio, né? Então nós incentivamos fortemente a energia fotovoltaica aqui no estado. Isso precisa ser dito. Mas ela não é, por si só, autossuficiente. Por quê? Sobretudo para indústrias que mantêm todos os 3 turnos, 4 turnos. Então você precisa ter ela é complementar ao sistema elétrico. Você tem que complementar com uma energia que tenha a sua geração de modo permanente, como de dia e de noite, para tornar mais simples a nossa conversa aqui. Então, quer dizer, ela gera durante o dia, mas precisa ser complementada à noite com a geração, por exemplo, da energia hidroelétrica, né? Como a gente não tem outras matrizes, né? Por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso nós não temos potencial para geração de energia eólica, né? Isso está mais alocado no litoral. O nosso potencial aqui ou ele é hidrelétrico ou ele estou falando de energia limpa, né? Ou é fotovoltaica. Então, quer dizer, nós não podemos excluir a energia hidrelétrica num estado como o nosso, fazendo, né, com as devidas mitigações e compensações ambientais e tendo todo o estudo de licenciamento ambiental. O Brasil não pode perder essa oportunidade de aumentar a sua capacidade de geração de energia limpa, como é a hidrelétrica. Nós temos hoje quase 70% da nossa energia é energia hidrelétrica. Isso é um case, né, para o mundo. Isso se deve à nossa condição de hidrológica, né? Os nossos rios, né, em função de serem dos desníveis que existem e do potencial hidrelétrico que os nossos rios possuem. Então a discussão nossa foi conceitual, Paulo, nesse ponto. Somos contrários, mas não dá também para ser hostil ao investimento que vem ser feito aqui no estado de Mato Grosso para geração de energia elétrica, porque quanto mais energia gerar, mais barato vai ficar para o consumidor. Quanto menos energia tivermos, né, essa energia limpa, você vai ter que gerar por termoelétrica. Termoelétrica sempre é gás natural importado em dólar, fica mais cara a geração, né, quando você não tem a matriz limpa funcionando. Ou você tem que fazer com óleo diesel, que também é lastreado numa commodity que vem de fora em dólar. Então, quer dizer, fica bem mais caro para o consumidor. Então, todas as nossas medidas têm consequências e elas doem no bolso. Quanto mais restrições fizermos para a energia elétrica limpa, mais nós teremos que recorrer à energia suja, né? Energia movida a óleo diesel, termoelétrica ou a gás natural, que são lastreadas em dólares e que são mais caras. Então, esse é o ponto, tá? Somos contrários às 4 PCHs, mas respeitamos o licenciamento ambiental que está em curso e a posição do governo foi estritamente legalista. Confiante na manutenção do veto?
Não, nós não estamos fazendo nenhum cavalo de batalha em torno desse veto, né? De novo, nós colocamos a nossa posição técnica, né? Dizendo que o governo ele não vai apoiar medidas que expandam essa mesma previsão para outros rios, porque, de novo, não vou repetir tudo que eu disse, mas eu acho que esse não é o caminho mais adequado. Porém, a Assembleia, enfim, é soberana e saberá ali decidir se mantém ou derruba o veto. Sobre emendas parlamentares, está tudo certinho lá? Sim, acabamos de fechar, estamos fechando já praticamente em função do calendário apertado que houve em 2021, o pagamento de todas as emendas de 2021 e 2022 nós já executamos em torno de 60% das emendas parlamentares, né? Estando ainda praticamente um pouquinho além aí do meio do ano, tendo 4 meses adiante. Possivelmente 2022 vai ser o primeiro ano da história em que nós vamos ter uma execução das emendas parlamentares dentro do exercício. Isso é histórico. O Vinícius conhece bem a administração pública, sabe como era o ritmo de execução das emendas parlamentares, da sua liquidação, do seu efetivo pagamento, e que isso às vezes não acontecia, e quando acontecia muito tempo depois, às vezes 2, 3 anos depois, 4 anos depois, as calendas aí, e, portanto gerava uma crise de própria credibilidade do parlamentar com a sua base, né? Vai, emenda? Isso não vai ser pago, né? Então esquece, não prefiro nem acessar essa verba porque não vai ser pago. Hoje a gente já sabe que há uma busca legítima, né, de emendas parlamentares para apoiar bons projetos. E a gente está muito satisfeito ali com os projetos que estão sendo apresentados na área da cultura, na área do esporte. A gente tem conveniado muito com entidades filantrópicas do terceiro setor. As emendas parlamentares é um instrumento poderosíssimo para você fazer o apoio direto, Paulo. Porque se o governo vai fazer isso, ele tem que fazer por chamamento público. Ele abre um edital e muitas vezes o projeto que é selecionado ou a instituição que é selecionada não tem a mesma vocação, aptidão, a capacidade de executar um objeto. O parlamentar, ao contrário, ele pode carimbar uma emenda parlamentar diretamente para uma entidade especificamente. Então, quer dizer, a secretaria já vai ali fazer o convênio, né, o termo de colaboração, o termo de fomento com aquela entidade. Ele carimba a entidade, coisa que o governo, se fosse fazer com recursos próprios da Fonte 100, não poderia fazer, ele teria que abrir um edital para livre concorrência. Então é um instrumento poderoso para boas ideias, para bons projetos, para inovação no Estado. Por isso que eu sou um entusiasta, eu acho que é importante você ter esse instrumento democrático na mão do parlamentar para que esses recursos, eles consigam chegar a entidades que às vezes são invisíveis. Inclusive em Cuiabá. Triguaçu, qualquer lugar. Problema nenhum. Cuiabá, não, nenhum problema, pelo contrário. A gente tem colocado agora, recentemente, era para ter feito até um convênio, não foi feito com o município em função do município não ter condições, não ter certidão negativa. Por isso que não foi celebrado. Vinícius. Então, uma pergunta que vale também por ex-secretário de Fazenda, né? Que nós temos aqui, né? Que foi secretário de Fazenda ali, o quê? 1 ano do táxi, né? E 3 anos... 2018, né? E cheguei até abril de 2022. 4 anos e... E na casa de apostas, meses. Um retorno breve. Tá alto lá a cotação. No caso do segundo mandato do Mauro, né? A cotação é grande para uma volta, né? Do Rogério. Mas o que eu quero te perguntar, resta a pagar, né? Eu acho que nós vamos ter um fim de governo diferente dos 2 últimos, né? Que foram bem complicados, né? O fim do governo Silval em termos de resta a pagar, né? E o próprio governo táxi, né? Como você pegou o finalzinho ali, você viu, né, o volume, né, de restos a pagar que os 2 deixaram, né, o Silval e o táxi, né? E como é o último ano de mandato, você não pode deixar restos a pagar sem lastro financeiro, né, sem o caixa correspondente, né? Como é que vocês estão vendo esse encerramento de mandato na área fiscal lá, Rogério? Olha, Vinícius, bem diferente de 4 anos atrás, né? Então eu vivi as 2 experiências, né? Vivi a experiência de 2018 e agora, não na Secretaria de Fazenda, mas até abril na Secretaria, mas continuando acompanhando o desempenho das contas públicas numa situação muito diferente. Então, posso dizer que hoje, e é natural que haja um resto a pagar. Restos a pagar são contas, para trocar no português claro aqui, né? São contas que ficam para outro exercício, para outro mandato, né? No caso especificamente do último ano de mandato, e tem regras específicas na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre isso, que você não pode deixar contas para outro gestor sem dinheiro em caixa.
Então, o que acontecia anteriormente, e isso aconteceu em Mato Grosso por 15 anos consecutivamente, então, quer dizer, por vários mandatos, é que se deixava restos a pagar, quer dizer, contas para o governo seguinte, sem dinheiro em caixa. Quer dizer, o governo já chegava com sérias restrições financeiras, né, com dívidas do passado, com fornecedores, no exercício anterior, que foi no mandato anterior, em 2018, inclusive com servidores públicos, todos lembram, né, que estava com o 13º atrasado, deixou inclusive o próprio pagamento da folha de dezembro de 2018 não foi paga dentro do ano de 2018, foi paga depois, quer dizer, usou dinheiro, recursos de 2019. Então, eu posso dizer que hoje a situação é absolutamente confortável, né? O próximo gestor, seja ele quem for, vai assumir um Estado com as finanças absolutamente em ordem e um Estado aí investindo 15% esse ano, isso foi em 2021, 2022 tende a ser um pouquinho maior, mais de 15% da sua receita corrente líquida fazendo investimento com dinheiro próprio do Caixa. Nós somos aí, talvez, acompanhado de mais um estado apenas, que seria Alagoas, o único estado que consegue fazer esse nível de investimentos. 7h41, estamos entrevistando o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, Rogério Galo. Nuremberg Alves. Secretário, não tenho a pretensão de ser impertinente, de forma nenhuma, mas vamos voltar na questão das hidrelétricas, que eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. O senhor falou, e está correto, que é competência da União e não do Estado proibir as hidrelétricas. Mas aí a minha provocação, e sempre no bom sentido, secretário, sempre no bom sentido. Veja, nós já tivemos exemplos em municípios. Por exemplo, vem à memória agora, no dia 4 de junho do ano que passou, um projeto de lei oriundo do Executivo Municipal de Nortelândia foi para a Câmara da cidade, evidentemente, e foi aprovado um projeto que proíbe as hidrelétricas no Rio Santana. O senhor não acha, e aí eu estou provocando o cidadão muito mais do que o chefe da Casa Civil, o senhor não acha que essa pressão, mesmo não sendo competência do município, não sendo competência do Estado de Mato Grosso, o senhor não acha que essas aprovações de projetos que impedem as hidrelétricas possa ser uma pressão para evitar um perigo enorme que é a questão da agressão ao meio ambiente? O senhor não acha isso ou não? Todo tipo de interação da sociedade civil, professor, e o senhor é mestre, doutor nisso, com as políticas públicas é algo absolutamente salutar numa democracia. Então, esse debate ele é muito positivo. O nosso ponto especificamente é quando você aprova uma lei, é um instrumento jurídico forte, né? Que para ser eventualmente discutido, você tem que entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, o tribunal tem que julgar isso depois de uma tramitação desse processo e eventualmente lá na frente você retirar essa restrição ou não. O nosso ponto nós temos uma Constituição Federal que ela tem que ser respeitada. O posicionamento político da sociedade sobre e opinar sobre se isso é viável ou não e eventualmente se manifestar e não deixar que um investimento eventualmente ocorra, isso é absolutamente salutar e no processo do licenciamento ambiental pode acontecer, inclusive. Nós temos nesses processos, no licenciamento ambiental, o Vinícius sabe, o Instituto de Impacto Ambiental, ele prevê audiência pública. Um dos componentes do licenciamento ambiental, né, que está regulamentado por uma lei federal e por regulamentações do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, estabelece lá a participação popular nessa oportunidade e isso é considerado, inclusive para você mensurar se caso o empreendimento for viável do ponto de vista ambiental, se ele não for causar uma agressão forte, que não seja passível de mitigação ou de compensação, você cria ali a possibilidade de compensar populações que serão atingidas. Elas serão ouvidas, consideradas e lá no final, quando for dar a licença ambiental, falou, o empreendimento ele é possível de acontecer do ponto de vista ambiental, se você adotar estas práticas
você diminui o risco de danos ambientais e você vai ainda compensar populações que serão atingidas. Isso é muito comum acontecer, do ponto de vista de construção, eventualmente de políticas públicas, apoiar financeiramente, o investidor apoia financeiramente as prefeituras com a construção, enfim, de obras na área de assistência social, na área de saúde, faz esse apoio. Isso aconteceu muito agora, professor, fazendo essa discussão, saindo um pouquinho de hidrelétrica, mas com uma empresa, a mineradora lá de Aripuanã. Nós temos a Nexa, que se instalou lá agora, há uns 3, 4 anos, deve estar começando a sua operação nesse momento, mas fez fortes investimentos em Aripuanã. Aripuanã está se beneficiando disso, além da geração de emprego, que é natural, mas também com o reforço da sua estrutura de assistência social, da sua estrutura de saúde, da sua estrutura de educação. Quer dizer, com investimento privado que foi previsto na licença ambiental como uma condicionante para ser cumprida pelo investidor. Eu acho legítima a discussão, mas o nosso ponto nós não podemos criar insegurança jurídica para atrair os bons investimentos que Mato Grosso necessita. Nós abrimos, professor, 70 no mandato, em 2021, mas no mandato como um todo, nessa gestão do governador Mauro, só em 2021, 75 mil novas empresas. Quer dizer, no balanço entre empresas que fecharam e empresas que abriram, houve um saldo positivo de 75 mil novas empresas. O que isso significa? Geração de emprego. Nós somos o segundo estado com a menor taxa de desemprego. Por quê? Houve simplificação da vida do empreendedor aqui no estado. Ainda vamos fazer, temos a intenção de fazer muito mais, simplificar ainda mais a vida do empreendedor, tirar o estado do cangote de quem quer empreender em Mato Grosso, mas nós não podemos também criar inviabilidade, um ambiente hostil. O nosso receio é que isso comece a se expandir, essas legislações, e isso cria um ambiente hostil, Quem vai fazer o investimento, ele fala, primeiro ele contrata uma due diligence, quer dizer, uma diligência para verificar quais são as restrições que existem. Aí você imagina, lá tem uma lei que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro no município. No estado tem uma lei que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O que vai acontecer? Repele, o investidor vai para outro estado. Então, essa é a nossa preocupação. Agora, zelar pelo patrimônio ambiental é o que esse governo tem feito. Nós aqui não somos quem não defende a preservação ambiental. Tanto é verdade que, se comparar o mapa de desmatamento da Amazônia Legal, o nosso estado é o que tem as menores taxas. E nós contratamos o único estado da Amazônia Legal que contratou um software para que nós verificamos praticamente em tempo real, com um delay de 20 minutos, um desmatamento novo que está acontecendo sem licenciamento ambiental, com ilegalidade. E aí consegue chegar lá as forças de segurança e reprimir, não chorar o leite derramado, conseguir ainda reprimir o desmatamento. Quer dizer, nós estamos conseguindo garantir aí que o nosso estado fique sendo o maior produtor e com 62% do seu solo preservado. Nós defendemos o meio ambiente, mas também não podemos fechar os olhos para o desenvolvimento. Bom, 7h48 já. Esse assunto aqui parece que no próximo mês vai ser amplamente debatido. Queria conversar contigo aqui antes disso. A tal da fila dos ossinhos. Tem sido... Filho feio na política não tem pai mesmo, nunca teve. E a gente está assistindo aí um empurra-empurra, não é porque a culpa da prefeitura, porque o estado é rico, que não investe no social, etc e tal. Secretário, na sua visão, não é responsabilidade dos dois? Não dava simplesmente falar assim, cuida da metade da fila que eu cuido da outra e vamos resolver isso ao invés desse empurra-empurra? O Estado tem feito a sua parte. Eu queria dividir minha resposta em duas partes. A primeira parte é dizer, o Estado não é insensível, pelo contrário. Se compararmos investimento em assistência social, os dados são públicos. É só ir lá e verificar investimento em assistência social. Os investimentos que foram feitos são em níveis históricos. Jamais se investiu tanto na área social como se investiu agora em uma política capitaneada diretamente pelo governador Mauro e pela primeira-dama Virgínia Mendes, com apoio lá da secretária Rosa Maria. Nós distribuímos aí já mais de 1 milhão de cestas básicas. Se você for colocar, cada um tem 5 quilos de arroz, nós estamos falando aí de 5 milhões de toneladas de arroz que foram distribuídas. 5 milhões de quilos, 5 mil toneladas
toneladas só de arroz que foram distribuídas nesse período. É bastante. Foi distribuído aqui para Cuiabá. Inclusive, é preciso dizer isso. Nós criamos um programa de transferência de renda que existia anteriormente até 2018, beneficiava em menos de 20 mil famílias. Hoje nós temos aí beneficiando 100 mil famílias. Expandimos 5 vezes. E aí eu queria dividir. Demonstramos já que não há insensibilidade. Há uma política clara de apoio às famílias mais vulneráveis. Inclusive, com a política de desenvolvimento que o Estado adotou. É um Estado que está gerando empregos. É um Estado que ele está fazendo investimento público. Só nos investimentos públicos nós geramos 53 mil empregos. Nos 2.500 quilômetros de estradas, nós geramos, sobretudo nisso, mas também na construção dos 6 hospitais, 2 aqui na capital e 4 no interior, com a construção da reforma de 300 e tantas escolas em todos os municípios, nós estamos gerando, o Estado também, com os investimentos públicos, está gerando emprego e diminuindo, portanto, aí o desemprego, que nós somos o segundo menor, e aumentando a renda. Agora, esse é o primeiro ponto, tem que deixar claro, investir. O Estado, quando faz investimentos, ele tira as pessoas da condição de vulnerabilidade. Esse é o papel do Estado. Agora, tem um papel também de assistir o vulnerável. E aí, a gente precisa, eu vou até usar aqui talvez uma metáfora. Os olhos da assistência social são os municípios. É o município. Quem tem estrutura nos bairros, quem é? É o Estado ou é o município? É o município que tem os CRAS, que são os Centros de Referência Assistência Social. Então, os olhos da assistência social são os municípios. E, no caso, especificamente, é o município de Cuiabá. Quer dizer, a fila aconteceu em algum outro local? Não. Acho que teve um episódio em Lucas do Rio Verde, mas não aconteceu em nenhum outro local. Por que só em Cuiabá? Porque, de fato, há uma omissão. Nós temos uma política de transferência de renda. Por que essas pessoas, eventualmente, não sei se não estão, tá? Pode ser que estejam também. Mas por que elas não estão sendo beneficiadas? Porque os olhos da assistência social de Cuiabá, do município, da prefeitura, não estão funcionando, estão cegos, estão com lupa, estão enxergando outras coisas, né? Estão abrindo paletó, deve estar vendo alguma outra coisa que não está vendo, que a população está vulnerável, está na ponta. Então, os olhos, existe uma estrutura de governo, de governança da assistência social, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, cada um tem o seu papel. Então, identificar as pessoas pelos olhos da assistência social, que é a prefeitura, né? Obviamente o Estado entra com a política de transferência de renda, inclusive com a política de entrega de cestas básicas para aquelas pessoas que estão em situação vulnerável. E também com a capacitação que a gente tem pelas escolas técnicas. Acabou de ser inaugurada uma escola técnica aqui no Carumbé, fantástica, né? Quer dizer, com toda a política para tirar aquela pessoa da vulnerabilidade, mas enquanto ela estiver com a assistência que ela precisa ter. Agora, se os olhos estão tapados com 7 operações policiais na saúde e com outro foco que não é cuidar das pessoas, aí, desculpa, é por isso que num estado de 141 municípios, num estado rico como o nosso, infelizmente a capital está nessa condição. Bom, 7h53, para finalizar, secretário, o senhor tem tempo de jogar no celular o joguinho? Qual joguinho? Depende. Tem um último aí que você já baixou? Não, depende. O Super Mauro. Você já baixou, não? Esse é legal. Super Mauro Bros. Eu gostava do Super Mario Bros. O Vinícius acho que também, cara. Aqueles cogumelos, lembra do cogumelos? Dava aquelas cabeçadas. Mario 3, né? Aqui somos todos da época do Super Nintendo. É muito legal. O jogo é bom. Não tenho, né, tido essas experiências do Atari, né, Paulo? Agora, se a gente for falar aqui das nossas memórias afetivas da infância, vai longe, cara. Essa gurizada olha pra aquilo, não, isso aqui não. Você jogou River Raid ou não? Não, isso não. River Raid, aquele do naviozinho e tal, que vai aqui atirando. Sim, claro. River Raid, pô. Nesse tempo? O Enduro. Na casa do vizinho. Seria melhor conversar sobre isso do que a pergunta que você vai me fazer agora. Não, já. Vamos encerrar. Então tá bom. 7h54, Rogério Galo, secretário-chefe da Casa Civil, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, professor Lorenberg, Vinícius, sempre um prazer estar aqui com vocês. Estarei sempre à disposição e a postos para retornar. Também agradecer a todos aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. E fica aqui a nossa mensagem em relação a esse projeto do Rio Cuiabá. Nós não defendemos essas centrais hidrelétricas e serem instaladas no Rio Cuiabá, mas defendemos também que nós temos que ter um ambiente
harmonioso para aqueles que querem investir em Mato Grosso, e por isso que a gente fez então essa opção pelo veto. Mas deixar claro que a nossa postura é contrária, mas temos que respeitar a Constituição e deixar claramente que se houvesse que ter alguma restrição, e haveria, seria no licenciamento ambiental.